Salmo 27, verso 1. Nós vamos ler todo o Salmo aí. Salmo 27, verso 1. O título diz, a confiança em Deus e o anseio por sua presença. Salmo de Davi, e ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Então você vai ver, presta bem atenção, que Davi ele vai estar tratando justamente disso, de seus temores, seus medos e seus anseios. E ele começa a descrever. Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. E ele fala aqui no passado. E agora ele põe o pior cenário diante de si. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, ficarei confiante. Ou seja, esse é o pior cenário. Davi, como um rei, como um governante, ele diz, olha, o pior cenário é um exército se levantando contra mim, é um exército se levantando para me destruir. E diante deste pior cenário, Davi ele não está pedindo, mais uma vez, vitória sobre os seus inimigos ou para que seus inimigos sejam destruídos. Diante deste pior cenário, que é um exército se levantando contra ele, ele pede algo fenomenal. Verso 4. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Diante do pior cenário, diante da pior adversidade, o que Davi está mais preocupado é em ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus, estar ali prostrado diante de Deus, conhecendo o Senhor, se alimentando do Senhor. Verso 5. Pois no dia da adversidade ele me esconderá na sua habitação, no interior do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Linguagem figurada aí. Verso 6. Agora triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz quando clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Quando meu coração me diz, buscai a minha presença, buscarei, Senhor, a tua presença. Aqui é mais ou menos como se fosse o seguinte, Talvez a consciência de Davi, ou o Espírito de Deus, muitas vezes ali o levando, o impulsionando a buscar o Senhor, a estar prostrado diante do Senhor, ou seja, busca a minha presença. E a resposta de Davi é, buscarei, Senhor, a tua presença. Verso 9, e olha o que ele pede. Não escondas de mim o rosto, não rejeites com ira o teu servo, tu que tens sido a minha ajuda. Não me rejeites, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Se meu pai, e agora ele apresenta um outro cenário também, difícil, a pior situação também. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Senhor, ensina-me teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois as falsas testemunhas e os que respiram violência levantaram-se contra mim. No verso 12, aqui culmina o que esses homens tramavam. Davi usa uma linguagem poética, mas o que ele está querendo descrever aqui é o seguinte, o combustível desses homens, o que os motiva a se levantar pela manhã é esse desejo de me destruir, de me aniquilarem, de acabarem com a minha existência. Que Davi está dizendo que aqueles homens o queriam morto. Verso 13. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nesta terra. E ele termina dizendo, espera pelo Senhor, anima-te e fortalece teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Seja diante do medo, diante das adversidades, diante das angústias, ele reafirma a sua confiança, a sua esperança no Senhor e termina dizendo, espera pelo Senhor. Então por isso que o tema da minha mensagem é não temerei ou não temas. Davi ele está sendo caluniado e ameaçado de morte. Você vê isso de forma muito clara no verso 3 e no verso 12, onde Davi descreve o que aqueles homens malignos estavam querendo fazer com ele. Mas diante deste cenário, diante desta adversidade,
ele afirma pelo menos 3 vezes a sua confiança em Deus e deixa de maneira muito clara, mesmo no pior cenário, eu não temerei. Eu não temerei. O que tentava Davi ao desespero, ao desânimo, era um exército se levantar contra ele ou o pai e a mãe o abandonarem. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: o que muitas vezes pode te levar ao desespero ou ao desânimo? Será se é um corrupto, um ladrão assumindo o poder? Será que é isso que pode te levar ao desespero e ao desânimo? Será que é o dinheiro ou a falta do dinheiro que pode te levar ao desespero, ao desânimo? O futuro dos seus filhos? Como que será daqui a alguns anos? Pode ser que isso te assole, te leve ao desespero, ao desânimo. O medo, talvez, de ficar sozinho. Há muitas pessoas que possuem inúmeros temores. Então o medo, meu irmão, o medo ele te destrói. O medo ele te aniquila. O medo ele tira o seu sono. O medo ele tira a sua paz. Muitas pessoas, inclusive, negam a sua fé por conta de medo. O medo ele te distancia de Deus. Muitas pessoas, por exemplo, com medo de perderem o emprego, negociam seus valores. Começam a lidar de maneira trapaceira em seu trabalho com medo de perder o dinheiro. Muitas pessoas, muitas mulheres, muitos jovens, com medo de ficar sozinhos ou sozinhas. Ou seja, faz com que elas grudem o primeiro imbecil ou a primeira tranqueira que aparece pela frente. Com medo de ficar sozinho, gruda a primeira tranqueira que aparece pela frente. Só que coragem, ela não é a ausência de medo. Porque algumas pessoas acham que isso. Ser corajoso é nunca sentir medo. Eles interpretam errado o que Davi está dizendo aqui. Não temerei. Coragem não é a ausência de medo. João Calvino, comentando esse texto, ele diz o seguinte: olha, não temer não significa que Davi se achava inteiramente isento de temor. E ele continua: tal coisa merecia ser qualificada muito mais como insensibilidade do que virtude. Então, coragem não é ausência de medo. Quando Davi diz, eu não tenho nenhum temor, eu não temerei, ele não está dizendo que não há ali nada acontecendo dentro dele. Porque isso deveria então ser qualificado como uma insensibilidade e não como uma virtude. Você pega, por exemplo, heróis de guerra, né, você vê documentários e relatos desses homens que enfrentaram, né, períodos de guerra, como certa vez eu ouvi de um piloto, teve muitas horas de voo em meio a uma nação com guerra, e perguntaram para ele assim: você tinha algum medo quando você estava pilotando aquele avião? Ou você se acostumou? E ele disse, de forma precisa e certeira: eu vivia completamente apavorado. Não tinha uma vez que eu não estava ali completamente angustiado, apavorado. Isso é virtude, é enfrentar esses medos. Mesmo diante das enormidades da vida, se manter firme. Mesmo que o seu coração pode estar ali acelerado e as suas pernas bambas, você se mantém firme e diz o seguinte, assim como Davi: o Senhor é comigo. É o Senhor quem me mantém de pé. E é por isso que eu permanecerei, porque Deus é comigo. Paulo ele diz que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Meu irmão, quando nós falamos de domínio próprio, nós estamos dizendo que há algo dentro de nós que quer fugir do controle. Ou seja, que há algo dentro de nós que quer fugir desse controle. E Davi está dizendo, ainda que um exército se acampe contra mim. Ou seja, ele prevê o pior cenário. E o seu? Qual que é o seu ainda que? Talvez pode ser o emprego, ou a falta do emprego. Talvez seja o abandono, seja o seu ainda que. Mesmo que o marido esteja indo embora, mesmo que a esposa esteja indo embora, os filhos estejam trilhando caminhos tenebrosos, esse pode ser o seu ainda que. Mas Davi ele está dizendo por que ele não tem medo. E aí, de forma muito breve e rápida, 3 pontos apenas. Primeiro, ele diz algo que é óbvio e que muitas vezes eu e você esquecemos. A total confiança em Deus é a cura para o medo. Ele diz, o Senhor
é a minha luz e a minha salvação. A quem terei medo? Essa é a resposta dele. O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? Meu irmão, só há pelo menos duas pessoas que não enxergam a realidade. Que eles não têm noção da complexidade da vida, das enormidades da vida, o quão perigoso é esse mundo que nós vivemos. Você tem ali o ignorante ou o arrogante, são aqueles que não enxergam a realidade da vida, o perigo, o quão perigoso é esse mundo que nós vivemos. Isso é uma desgraça. As pessoas não conseguem ver. Certa vez um irmão contava de um professor dele, que era venezuelano. O professor estava no Brasil, seus pais continuavam na Venezuela. Família rica, bem-sucedido na Venezuela, até aquele exato momento. A maior parte da família trabalhava na área da medicina, tinham muitos bens, muitas propriedades. De repente, o governo vem aqui assumir tudo. Comunismo. O ditador começa a imperar. E o irmão estava ali, conversando com esse professor que estava completamente angustiado. A família dele perdeu tudo, todos os bens, todas as propriedades. E o que eles mais desejavam era apenas alimento, comida. Esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo completamente perigoso. E há muitos que eles negligenciam. Eles não enxergam o quão perigoso é esse mundo que nós vivemos. Que às vezes da noite para o dia, tudo pode mudar. Mas há aqueles que enxergam e eles não negam as realidades. Ele não nega a realidade, ele não nega as dificuldades e o quão perigoso esse mundo é. Que são os cristãos. São aqueles que confiam em Deus. Que eles sabem que o perigo está ali, diante dos nossos olhos. Que podemos enfrentar horrores. Mas mesmo assim eles continuam inabaláveis. Por quê? Porque eles confiam em Deus. Davi está dizendo, olha, os meus inimigos têm caído. Não é isso que ele diz no verso 2? Quando os malfeitores me atacaram para me destruir, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram. Ele coloca no passado, meus inimigos caíram. O que ele está nos ensinando aqui é o seguinte, o cristianismo não é um salto de fé no escuro. O que Davi está nos mostrando por meio da palavra do Senhor é o seguinte, olhe para aquilo que Deus já fez. Olhe para aquilo que Deus já operou em sua vida e na vida de seu povo. O que Davi estava dizendo aqui é o seguinte, Deus já me livrou de inúmeros adversários. Deus já me manteve de pé em meio a inúmeras batalhas. Ele já me salvou, Ele já me resgatou, Ele já me restaurou, então Ele pode fazer isso de novo. Ele vai me manter a salvo em suas mãos. Então Ele pede que nós olhemos os sinais, aquilo que Deus fez no passado. E é isso que eu e você também devemos fazer. Diante das enormidades da vida, diante das dificuldades, diante deste mundo tenebroso, nós temos que olhar para as Escrituras e ver o que Deus já fez na vida do seu povo. Deus salvando, Deus cuidando, Deus restaurando, Deus livrando o seu povo e guardando o seu povo. E é claro, veja o que Deus já fez na sua vida. Quantos livramentos, quanto socorro, quanto refrigério que Deus já operou em sua vida. Segundo, o que realmente importa é estar em comunhão com Deus. Verso 4. Pedi uma coisa ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Você está vendo o que Davi está dizendo? Diante do pior cenário, a preocupação maior daquele homem é ter comunhão com Deus. Coisa que muitas pessoas negligenciam. Coisa que muitas pessoas deixam de lado. Essa era a maior preocupação dele. Algumas pessoas que eles criam, né? E eles olham para um prédio como esse, e eles acham que Deus habita nesse prédio. Por exemplo, no catolicismo romano, não é? O católico, ele se benze, né? Quando ele passa diante de um prédio de uma igreja. Ele se benze ao passar por um prédio de uma igreja. Aí não muda muita coisa quando você vem para o meio evangélico. Aqui nós não temos palco, né? Por enquanto, né? Mas a maioria das igrejas você tem um palco. E para eles o que eles dizem? É o altar. É o altar. Ou seja, para ele estar protegido, ele tem que ir ao altar. Ou seja, eles acreditam que um lugar físico é abençoado.
Não, Deus não habita nesse prédio. Nós utilizamos desse prédio, achamos que é a melhor maneira de nós nos reunirmos para adorar o nosso Deus. E aí então, quando nós nos ajuntamos como povo de Deus, temos a confiança que Ele se manifesta, que Ele se revela a nós, que Ele fala conosco por meio de Sua palavra, aonde Ele traz refúgio, refrigério, renovo, aonde Ele cuida de nós, aonde somos alimentados. Mas na maioria dos lugares você tem ali um palco, você tem inúmeras cadeiras aqui atrás que parecem tronos, aonde você olha aqueles homens, os líderes religiosos, que parecem um rei. Parecem um rei. Homens que sequer conseguem levantar as suas mãos aos céus para adorar a Deus. Homens que sequer conseguem abrir os seus lábios quando a igreja está orando, quando a igreja está adorando. Esses homens, muitos deles não conseguem fazer isso. Abrir os lábios e orar a Deus, levantar as mãos e exaltar ao Senhor, porque afinal de contas eles se acham superiores. E afinal de contas eles olham para a igreja como se a igreja fosse inferior. Como se eles estivessem distantes do Senhor e que Ele é aquele que está ao lado de Deus. E aí então ninguém pode pisar no altar. Há muitos que adoram utilizar, a linguagem de dizer, Deus está fazendo uma faxina no altar. Para dizer quando há algum problema, Então eles acreditam que um lugar físico é abençoado. Meu irmão, Salomão, ao construir o templo, você se lembra o que ele diz? Os céus não podem te conter. Os céus não podem te conter, então não será esse templo. Se o templo físico significasse proteção, ele não teria sido destruído por Nabucodonosor. Se o templo físico significasse proteção, o mais correto era as pessoas habitarem no templo. Era todo mundo correr para o templo, vamos nos esconder no templo que ninguém vai sofrer nada aqui. Então o que Davi está dizendo, estar no templo, eu quero te conhecer. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte, estar no templo é estar em comunhão com Deus. É ter comunhão com Deus, é se alimentar da palavra, é estar ali prostrado diante do Senhor, orando e buscando ao Senhor. Ele diz, eu quero te contemplar, ó Pai. Eu quero te adorar. Ele diz, Senhor, não esconda o rosto de mim. Tem misericórdia de mim. Como diz o profeta Isaías no capítulo 59, no verso 2. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. São os nossos pecados que nos distanciam de Deus. São aqueles que vivem de maneira deliberada em seus pecados. Estão distantes do Senhor. Esses estão ali separados do Senhor. Ele está clamando pelo favor de Deus na vida daqueles que vivem em santidade. Naqueles que buscam viver uma vida reta, justa, santa e piedosa para a glória do Senhor. Então o endereço de Deus não é o Monte Sião. O endereço de Deus é um coração que está em constante arrependimento. É ali que é a morada de Deus. É onde há um coração contrito e quebrantado. Um coração que vive constantemente em arrependimento. As pessoas acham que arrependimento é o momento da vida. Eu me arrependi dos meus pecados, aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Agora eu estou num outro nível, estou num outro patamar. Não, arrependimento não é um momento na vida. Arrependimento é um estilo de vida. Porque afinal de contas, todos os dias nós temos que avaliar a nossa existência. Um cristão genuíno, aquele que o Espírito Santo habita dentro dele, ele vem culto após culto, domingo após domingo, quarta após quarta, e ele volta para a sua casa e o maior desejo dele é se parecer com o seu Senhor. Ele ouve as Escrituras, exortado pela palavra de Deus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou distante daquilo que a tua palavra diz. Porque o desejo dele é se parecer com o seu Senhor. O desejo dele é estar prostrado diante do Senhor, ter comunhão com Deus. O profeta Isaías vai dizer isso. Que Deus ele habita no alto e sublime trono. Mas ele está ali com um contrito, quebrantado de coração. É aquele lá que está ali, Senhor, eu falhei mais uma vez. O cristão ele não é impecável. Mas um cristão genuíno, aquele que o Espírito Santo habita dentro dele. A maior motivação e a maior preocupação dele é obedecer o seu Senhor. É obedecer os mandamentos do Senhor.
Então ele examina, ele olha para o seu coração, a inveja, a amargura, o ódio, a arrogância, pecados não confessados, imoralidade, podridão. E ele olha para aquilo e a cada dia ele precisa, ele clama ao Senhor: Deus, tem misericórdia de mim. Eu tenho que mudar nessa área. Preciso que o Senhor me transforme. Por último, tendo Deus ao seu lado, não é necessário temer a nada. Esse é o segundo pior cenário que Davi nos apresenta. Mesmo que meus pais, ou seja, minha mãe e meu pai me desamparem, o Senhor me acolherá. É isso que ele diz no verso 10. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Meu irmão, e ele diz, eu creio, no verso 13, creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi está dizendo que é nesta terra, ele vai ver a bondade do Senhor nesta terra. O que ele quer dizer com isso? Davi, ele não explica, ele não fala. Ele simplesmente diz, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O que nós sempre garantimos e temos a certeza é que um dia haverá refúgio e refrigério para todos aqueles que esperam no Senhor. Como João diz em Apocalipse, aonde ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Isso é certeiro, isso é certo para todos aqueles que creem no Senhor. Um dia não haverá mais dor, não haverá sofrimento, não haverá angústia. Mas Davi está dizendo, eu vou ver. Eu tenho certeza, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós vemos gotas das misericórdias do Senhor. Momentos de refúgio, de refrigério, ainda neste mundo. Você olha, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz em dado momento que um irmão era lenitivo para ele. Ou seja, ele é um calmante para mim. Que o apóstolo Paulo estava dizendo, eu vejo a mão de Deus, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor ao colocar pessoas ao meu lado, que me servem de lenitivo, de calmante, que são refrigério em dias de tormento. Ou seja, ele está vendo a bondade do Senhor neste mundo. Mas há momentos que nós não vemos. Não vemos assim como o apóstolo Paulo está descrevendo. Mas nós vemos assim como Paulo também diz. Diante do seu algoz, aonde ele só está ali com os seus livros e sua capa, e mesmo assim continua convicto, inabalável, com os olhos fitos no céu. Certeza que estaria com Deus. Aonde ele diz, o Senhor tem me preparado uma coroa de glória. E ele diz, não apenas a mim, mas a todos aqueles que creem. E mesmo nos dias mais tenebrosos, ele via a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor. Mesmo naquele pior cenário, mesmo diante daquelas enormidades da vida, ele diz, o Senhor tem cuidado de mim. E é exatamente isso que eu e você, nós temos que nos lembrar. Todos nós, talvez você entrou aqui passando por muitos problemas, enfrentando muitas angústias, sendo tentado ao desânimo, a se prostrar, a parar, a chutar o balde. Você deve fazer como Davi está dizendo, inspirado por Deus, cheio do Espírito de Deus. Eu não sei qual é o cenário que você está vivendo. E se você se levantar em fé, como Davi, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, eu não temerei. O Senhor é a minha força. De quem terei medo? Mas ele diz, espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor. E aí, mais uma vez, a gente tem que se lembrar. Nosso refúgio, nosso refrigério, não vem de um homem, não vem de uma mulher, não vem de status, não vem do dinheiro, não vem do sucesso, não vem da fama, não vem de um político, vem do Senhor. Fez os céus e a terra. Ele é o nosso escudo e nossa proteção. É Ele quem nos mantém de pé. É Ele quem cuida de nós nos piores cenários. A minha e a sua vida não está jogada ao acaso. Está nas mãos do grande Deus Todo-Poderoso que é o nosso Deus. Amém?